Boa noite. Um projeto para alavancar o crescimento do Nordeste levou hoje à cidade de Teresina, no Piauí, os 9 governadores da região. O consórcio, idealizado a partir de uma cooperação política e social entre os estados, foi lançado oficialmente há menos de um mês, depois que o presidente Bolsonaro deixou escapar que os investimentos federais no Nordeste seriam contidos. O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste é o tema de hoje do nosso programa. Participam a consultora e economista Tânia Bacelar e o cientista político Arthur Leandro. E você também quer participar do programa? Então, é só enviar as suas perguntas ou comentários para o nosso número de WhatsApp. Anote aí, 81 9 88 30 70 98. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite. Boa noite. Muito grata pela presença de vocês dois hoje aqui no Opinião Pernambuco. Professora Tânia, que perspectivas, no seu entendimento, esse consórcio Nordeste abre para a região? Eu vejo como uma iniciativa que tem futuro. Primeiro, ela é inovadora, né? E ela rompe com uma trajetória recente de disputa entre os estados do Nordeste. O Nordeste tem... Disputa por investimento. Disputa por investimento. A guerra fiscal foi que prevaleceu no período recente, e aí era cada um por si e Deus por todos, né? Eu vejo o consórcio como uma ruptura com essa herança recente, né? Provavelmente a reforma tributária vai dificultar muito, se não inviabilizar, a guerra fiscal. E os governadores, eu acho que eles se anteciparam para viver uma nova fase. E eu vejo que a ideia do fórum, que precede o consórcio, que aí era uma articulação mais política, mas agora ela recebe um conteúdo do desenvolvimento econômico na agenda política dos governadores. Então, eu entendo como um momento diferente que nós vamos experimentar. A força política aí do consórcio Nordeste. Em grande medida, a força política dos governadores que estão engajados na organização do fórum, que representa, na verdade, uma formação ad hoc que emerge das urnas, né, do resultado das eleições. Porque se é fato que o Nordeste tem uma tradição de identidade regional, de articulação política, com a presença de organismos públicos que atuam diretamente na promoção do desenvolvimento e na manutenção de uma ideia integrada de desenvolvimento para a região. Por outro lado, a história recente do país, considerando principalmente o elemento da guerra fiscal, da disputa por recursos, por investimentos, como a professora destacou, fazia com que cada estado brigasse pela sua condição, pela sua situação de protagonista na região, como destino preferencial desses recursos. E a situação recente, o quadro das urnas, em que o Nordeste como um todo foi a região que menos votou no presidente da República. E foi a única que não deu a vitória para ele. Que não deu a vitória. Né? O presidente teve em torno de 30% dos votos na região Nordeste. E que elegeu governadores que se situam no plano da oposição ao governo federal. Então, isso demandou desses governadores, desses atores políticos, uma articulação para fazer face aos desafios que se colocaram como resultado da nova composição de forças no país. Deixa eu tirar uma dúvida com você. A gente tem no quadro de governadores do Nordeste, a gente tem uma maioria do PT,
2 PSB, que é Pernambuco e Alagoas. Não, Paraíba. Perdão, Pernambuco e Paraíba. E temos em Alagoas MDB e em Sergipe, se não me falha a memória, o PSD. PSD e PMDB estão assentados na margem de apoiadores do governo Bolsonaro, não é isso? Também o PSD? Sim, na verdade as legendas elas se posicionam a partir das temáticas que são colocadas nas pautas políticas nacionais. A gente está tendo agora a discussão sobre a reforma da Previdência, né? Foi interessante perceber que os governadores do estado, dos estados tinham todo interesse de que estados e municípios também entrassem na conta da Previdência, basicamente porque aliviaria o peso político de promover a sua própria reforma. Então, embora do ponto de vista ideológico, os partidos que se colocam à esquerda se posicionam contrariamente à reforma, mas do ponto de vista administrativo, os governadores, ainda que dos partidos da oposição, tinham interesse que a reforma fosse votada pelo Congresso e não realizada por cada um dos estados, já que o peso político sairia de si, né, e iria para a conta do Congresso Nacional, que é uma conta difusa, diluída. Do ponto de vista da outra reforma que está sendo colocada agora, que é exatamente a reforma tributária, a dinâmica da disputa ela deve ser alterada, né, porque ela passa a ser menos direita e esquerda e passa a ser muito mais da distribuição, da repartição dos recursos tributários, né? Então, para onde vai o ICMS? Né? Como é que vão ser criados e compostos os fundos de desenvolvimento, etc. Então, outra lógica, ela passa a imperar. É o momento em que é mais provável você ver uma votação coesa dos representantes de uma bancada estadual do que da bancada de um partido, por exemplo. Então, a composição ou a legenda que está assentada na cadeira principal do governo de cada estado, ela vai se posicionar por uma questão de racionalidade política e estratégica mesmo, de acordo com a pauta que está sendo colocada. Professora, a senhora colocou um olhar positivo em relação ao consórcio Nordeste, que prevê ações colaborativas em áreas estratégicas como saúde, educação, segurança pública. Exato. Dentro dessa perspectiva positiva e considerando essas áreas estratégicas, a senhora acredita que o consórcio pode reverter indicadores sociais na região? Acho que sim, porque pode somar esforços. Né? Claro que a região, ela, pela estrutura econômica dela, ela tem uma dependência maior de recursos federais do que outras regiões brasileiras. Então, a força desse consórcio é uma força de quem pesa 14% do PIB nacional, tá certo? Então, tem um certo limite. Então, dá para resolver o problema da educação sozinho? Não dá. Precisa do aporte federal. Não é? Dá para resolver o problema da saúde sozinho? Não dá. Porque nós somos 28% da população e só somos 14% do PIB. Então, isso já mostra que a demanda que vem da sociedade, ela é maior do que o potencial de meios que a economia oferece. Por isso que você precisa desse complemento de fora. E aí o governo federal tem um peso importante. Então, eu acho que eles podem otimizar resultados, mas vai se continuar precisando do aporte do governo federal. Eu estou lembrando aqui, ali no governo de Fernando Henrique Cardoso, Pernambuco fazia oposição ao governo federal com o governador Arraes, Minas Gerais fazia oposição ao governo federal com Itamar Franco. E foram 2 estados que pagaram um preço muito alto por conta dessa oposição, ficaram praticamente à míngua. Vamos imaginar um quadro semelhante de torneiras fechadas para os estados nordestinos com o atual governo que aí está.
o consórcio, de alguma forma, minimizaria esse sufoco que foi experimentado lá atrás? Sim, é isso que eles estão colocando como nos objetivos e que eu acho que é realista. Eles estão usando o lema fazer mais com menos. Uhum. Então, por exemplo, no sistema de compras, todos os estados compram para a educação, todos os estados compram para a saúde, né? Então, se eles compram junto, o poder de conseguir preços menores é maior. Então, eles podem conseguir mais com menos, como eles estão dizendo. Embora eu sempre coloque aí nesse exemplo que eu estou dando exatamente, o problema é que quando você faz compras muito grandes, a tendência é que você comprar de grandes empresas. E aí você pode ter o risco desse dinheiro vazar. Então vai ter que ter um certo equilíbrio entre o que eu quero ganhar de preço e o que eu vou perder, por exemplo, de tributos por ir comprar lá no sul, no sudeste, né? Então eles vão ter que administrar isso, mas de todo jeito a ideia de atuar em conjunto leva a poder fazer mais com um recurso que daria para fazer menos, né? Se fosse separado. Mas sempre vai se precisar do aporte federal. Na abertura do programa, eu falei que o Consórcio Nordeste foi lançado há cerca de um mês e foi lançado oficial, embora tenha sido assinado em março, mas ele só foi lançado oficialmente há uns 10 dias ali depois que vazou aquela fala do presidente Bolsonaro em que ele chamava os governadores do Nordeste de Paraíba e fazia uma referência direta ao governador do Maranhão, que é do PCdoB, sinalizando aí um fechar de torneiras. Você vê alguma relação entre o vazamento desse pronunciamento do presidente e o momento, as circunstâncias que geraram aí o lançamento oficial do Consórcio Nordeste? Você acha que foi uma reação dos governadores da região à declaração do presidente? Não sei se foi combinado, né, fazer logo após como reação, mas que a situação, a circunstância foi oportuna e que, do ponto de vista simbólico, ele alavancou o efeito do lançamento, isso certamente, né? A região, ela goza, né, de uma identidade, e realmente, como o seu comentário trouxe, a questão das disputas políticas da história recente do país fizeram com que essa identidade ela fosse eventualmente fragilizada em função de disputas entre os estados, por exemplo, a disputa entre Pernambuco e Ceará, né, dos dois ciclos, ciclo do PSDB e ciclo do PT. Isso ficou mais ou menos claro sobre essa luta pelo protagonismo na região. E esse momento do lançamento, ele meio que antecede um ciclo político da eleição municipal do ano que vem, né? Em que os governadores eles estão na necessidade de encontrar o seu papel de protagonismo no novo contexto de contingenciamento de recursos. Porque os próprios estados, em situação de crise de arrecadação, eles ficam com fragilização da sua capacidade de investimento e, consequentemente, de fazer transferência e dar aporte aos municípios. Então, o governo federal tem a oportunidade de dar o bypass nos estados, basicamente por financiamento, por convênio com os municípios, né? Que dessa forma ele atende a sua necessidade de bancada, de voto no Congresso Nacional, beneficiando os deputados federais que atendem, consequentemente, as suas bases que vão precisar de voto ano que vem, né? Então, se os governadores não se mobilizam de alguma forma, se não tentam fazer face a esse processo, eles ficam numa condição de muita fragilidade, já que a relação de compromisso do ponto de vista de financiamento das políticas locais se dá basicamente pelas transferências do Tesouro Federal. Então, existe a necessidade, os governadores perceberam isso e viram a necessidade de buscar um elemento de identificação. Certamente o fato de serem oposição, serem de partido de oposição ao governo federal, reforça um fator que facilita esse diálogo,
mas o caso de que a região ela é frágil do ponto de vista fiscal, esse é um fator que reforça, e de que existe a necessidade de dar algum tipo de resposta às suas bases locais. Né? Então, o lançamento do consórcio se dá nesse contexto, em que ele acontece depois da eleição, né? Mas como o ciclo eleitoral no Brasil é muito curto, a gente tem a eleição a cada 2 anos, né? Ele já é feito como uma resposta, como resultado, em grande medida, do que acontece em 2018, mas tendo vistas já o que vai acontecer em 2020. Tá. Tânia, você falou há pouco sobre essa intenção do consórcio, que é de fazer mais com menos através de aquisições de compras compartilhadas. É uma, né, das linhas. Uma das linhas. Uma outra linha, uma outra proposta, uma outra intenção do consórcio é buscar aportes de recursos. O que você acha mais estratégico, considerando aí a situação vivida hoje pelo Nordeste, a situação econômica do país? É esse fazer mais com menos, através dessa coisa colaborativa entre os estados, ou essa busca de recursos, inclusive do exterior, né? Eu vou te interromper, porque eu vou ter que chamar o intervalo. Tá. Aí eu deixo a pergunta e você responde no próximo bloco, tá bom? Nosso intervalo é curto, não saia daí. O Consórcio Nordeste, um projeto para investimentos estratégicos na região, é o tema de hoje do nosso programa. Até já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco, o Consórcio Nordeste, um projeto para alavancar o desenvolvimento da região, é o tema de hoje do nosso programa. Participam a consultora e economista Tânia Bacelar e o cientista político Arthur Leandro. Você também pode participar do programa e, para isso, é só enviar suas perguntas ou comentários para o nosso número de WhatsApp. Anote aí, 81 988 30 70 98. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Professor, eu tinha lhe feito uma pergunta no bloco anterior, lhe tomei a palavra para chamar um intervalo e antes de lhe devolver a palavra, eu vou trazer aqui o comentário de um telespectador, porque ele é correlato à pergunta que eu lhe fiz. Ele não se identifica, mas diz que antes do programa já tinha falado em casa com a mulher dele que o Bloco Econômico do Nordeste foi a melhor coisa que o Nordeste já criou e que deveria, sim, fechar com países no exterior. É o comentário aqui do nosso telespectador. Você me perguntou para botar numa balança qual dos dois eu botaria mais peso. Exato. Eu vou botar um peso semelhante, porque eu vejo como iniciativas que são distintas e todas duas são necessárias. Veja que a primeira, no compartilhamento, eles escolheram setores que tocam a realidade social da nossa população, educação, saúde e segurança, que são atribuições centrais do Estado, e o Estado brasileiro está em dificuldade financeira, os governos estaduais também. Então, se juntar para fazer mais com menos é muito importante. E tem um objetivo estratégico que é central, que é atender a demanda da população. O outro está no campo da economia, tá certo? Não é da dimensão social, é da dimensão econômica. Seria o que eles estão pensando são investimentos em infraestrutura econômica, investimentos produtivos, onde o capital externo, privado ou agências multilaterais ou outros órgãos de financiamento, outros fundos internacionais podem
aportar. Então, aí já é um segundo objetivo, um outro desafio, que talvez até seja mais difícil esse de alcançar do que o primeiro. Porque, por exemplo, que projeto se escolher? Então, aí exige uma concertação maior, né? Eles escolheram um projeto que me pareceu interessante, que é o da infraestrutura de telecomunicações, da infraestrutura de comunicação digital. A gente está no meio dessa passagem para a era digital. Se nós não tivermos a infraestrutura por onde a circulação, os dados circulem, a gente vai ficar para trás. Então, eles botaram uma agenda, que é uma agenda da economia, mas é também uma agenda hoje da vida da gente. Ninguém vive hoje sem ter um WhatsAppzinho, tá certo? Então, eles botaram uma coisa e aí é um projeto que pode ser comum. Eles falaram de uma rede. E como podem ter projetos de infraestrutura, projetos de portos, de ferrovias, de aeroportos, que, por exemplo, interessem a vários estados, isso vai dar uma dimensão maior ao projeto e pode ser negociado fora, num pacote maior. Um endereço que eles buscaram é a China, o outro endereço é a União Europeia. Né? Propõe um diálogo com a comunidade europeia, um escritório na China. Eu acho que esse vai dar mais trabalho do que o primeiro, mas ele também é interessante. Eu volto para esse ponto daqui a pouquinho. Arthur, o presidente Bolsonaro, numa fala não muito distante, disse que os governadores do Nordeste tinham perspectivas separatistas. Teve um encontro ontem em São Paulo, aquele evento Diálogos Capitais, promovido pela Carta Capital, e o governador do Maranhão falou a esse respeito e negou fortemente essa intenção dos governadores do Nordeste. Que leitura você faz da fala do presidente? O Nordeste é uma pedra no sapato do governo federal? Esse consórcio desagrada o governo federal? Não vejo horizonte separatista, né? Embora a imagem de separatismo meio que povoe o imaginário social nordestino, né? Dos repentistas, enfim, mas a Federação Brasileira é um fato consumado, ninguém questiona romper com a federação. Eu acho que a crítica é do ponto de vista conjuntural, né? O bloco político onde a oposição tem um espaço de articulação, de capacidade de vocalizar agendas, inclusive de pensar no eventual nome para a sucessão em 2022, a sucessão presidencial, né? Um desses espaços é exatamente o Nordeste. Então, até pelo legado, pela imagem de Lula, e, enfim. Então, esse espaço ele é reconhecido, né? Qualquer estrategista político reconhece, né? A região que tem um déficit do ponto de vista do desenvolvimento humano, os indicadores sociais eles são mais baixos, existe uma carência de investimento social, a questão da criação da infraestrutura, ela depende basicamente de recurso federal. Então, existe uma especificidade na região Nordeste que facilita a criação de movimentos políticos com esse tipo de identidade. Agora, do ponto de vista do consórcio em si, existem questões de natureza institucional e jurídica que representam desafios para o alcance dessa mobilização. Por exemplo, a região ela não é entidade, não é ente federado, né? É a União, Estados e municípios. Então, o consórcio, sendo muito bem sucedido, ele pode facilitar na concertação, na definição de metas em comum e ações compartilhadas. Mas mesmo do ponto de vista de uma compra conjunta, por exemplo, existe a dificuldade de quem é o responsável pela contratação, né? Já que, normalmente, no formato que a gente tem hoje no estado de Pernambuco, por exemplo, quem faz a compra para a educação, o ordenador de despesa é o secretário, né? A secretária de educação enfim, então existe essa dificuldade do ponto de vista do aparato burocrático, da organização administrativa dos estados, que cria limitações à capacidade de mobilização. Eu acho que o grande ativo
do ponto de vista da criação de identidade política e da discussão de estratégias comuns para os estados que compõem a região, né? Levando em consideração que os atores políticos dos estados eles estão envolvidos em conjunturas que são próprias de cada estado. Então, a relação de cada um deles com os deputados federais, com os senadores e os deputados estaduais é única de cada estado. E eles se mobilizam levando em consideração a necessidade de viabilizar o seu projeto político dentro do estado, né? Então, 2 governadores do PSB, por exemplo, no caso Pernambuco e Paraíba, eles trabalham dentro de lógicas que são próprias do estado, né? Tem em comum a orientação geral do partido, mas tem como próprio o fato de que precisam atender demandas locais que muitas vezes terminam imprimindo o tipo e a amplitude da mobilização que cada governador pode tomar. Então, eu acho que o consórcio ele funciona como um norte, como um horizonte e como uma resposta política nesse sentido ao fato de que a região ela se coloca numa posição, num bloco, dentro de um bloco, de um arranjo político diferente do restante do país. Professora, a senhora foi secretária de Estado 2 vezes. Isso. Planejamento e Fazenda. Foi também secretária municipal, trazendo aí as dificuldades que Arthur Leandro coloca do ponto de vista de gerenciamento do consórcio e pegando o seu conhecimento da máquina governamental, a máquina do Estado, como é que essas dificuldades poderiam ser superadas? Eu concordo com ele que não é da nossa natureza, não é? A nossa natureza é cada um por si, e isso traz uma burocracia, uma legislação, então não é uma coisa simples. Mas nós já temos experiências de consórcio na esfera municipal, por exemplo. Então, não é da nossa natureza, mas também não é impossível. Então, é possível, tanto que a gente já faz. Pernambuco mesmo tem várias experiências de consórcio municipal, atuando em conjunto, portanto, tem legislação também que a gente pode trabalhar. Então, eu não vejo como inviável, não. Quando tem vontade política, eu acho que as coisas se organizam em torno da vontade política. Aí a burocracia, a legislação, ela termina se adequando para fazer as coisas dentro daqueles limites burocráticos. Tanto não é impossível, como temos experiências na esfera municipal. Então, acho que podem sim avançar. Então, vai comprar, pode inventar um fundo. Em vez de eu comprar para mim, o fundo compra, ou então cria uma outra pessoa jurídica que compra aquilo e cede. Os arranjos administrativos organizacionais são possíveis, dentro da legalidade, do que está previsto, passando pelos tribunais de contas, não é? Então, é possível fazer, não é impossível. Por quanto tempo, se é que vocês têm essa informação, esse projeto ficou em gestação, até se tornar fato? Do que eu saiba, o que existia antes era uma articulação política, que era a ideia do Fórum dos Governadores, e que antecede Bolsonaro. Não foi na última eleição, isso já existia. Eu acho que tem mais a ver com a fragilização da SUDENE, com a diminuição das políticas regionais, com a prevalência de políticas nacionais que a gente viveu na era Lula e Dilma. Isso criou um outro ambiente, né? Então, acho que a coisa já era antiga. E aí eles estavam começando a se articular mais politicamente. Você vê que a agenda era mais conjuntural. Então, tinha tal coisa, eles se reuniam para enfrentar tal coisa. Então, o primeiro movimento eu lia como um movimento político. Com a ideia do consórcio, eles estão dando o passo para o administrativo. Então, aí já torna mais complexo o trabalho que eles têm que fazer, né? Porque vai continuar existindo as duas coisas, o fórum e o consórcio. As duas personalidades. E a SUDENE continua também. Aliás, essa é uma coisa interessante, é que os governadores se reuniram com Bolsonaro na SUDENE. Recentemente, a primeira vez que Bolsonaro veio ao Nordeste foi para uma reunião do Conselho da SUDENE com todos os governadores presentes, né? Eu falei do consórcio, do encontro que teve ontem em São Paulo, Diálogos Capitais.
Não sei dizer agora quantos governadores do Nordeste estavam. Eu sei que o de Pernambuco não estava, Piauí estava, Maranhão estava, e se eu lembro bem, Ceará, esses dois, Ceará e Bahia. Só estavam e Bahia, os né? do PT. O consórcio o encontro Diálogos Capitais foi aberto com o discurso do jornalista Mino Carta, e ele começava o discurso com a seguinte frase: somos todos Paraíba. A pergunta que eu faço para você é, me reportando agora ao pronunciamento, a fala do presidente da República, que escapou, que usou essa expressão de uma forma pejorativa. Qual foi o estrago político desse vazamento? E aí estou considerando que veio o consórcio, estou considerando que Mino Carta abriu o encontro lá, que é um encontro que reúne empresários, usando essa frase, somos todos Paraíba. Do ponto de vista de mobilização de alianças, de acordo, eu acho que o impacto é muito pequeno, né? O presidente ele é primoroso em falar frases pouco corteses, digamos assim. E eu não acredito que as dificuldades que ele enfrenta do ponto de vista de viabilização da sua agenda se deva a essas manifestações, né? Basicamente, a agenda da reforma da Previdência ele tem acontecido, mas apesar do governo, ou apesar do presidente, do que pelo presidente, né, que o Congresso meio que assumiu a condução dessa agenda, a paralisação, o atraso no avanço do pacote anticrime, né, não se deve às frases, às mobilizações do presidente, mas basicamente a uma relação específica entre o ministro da Justiça e outros ocupantes do Círculo do Planalto. Então, eu não acredito exatamente que essa frase ele tenha gerado maiores dificuldades para o presidente da República. Essa dificuldade dele com a região do Nordeste já era conhecida, né? Durante a campanha presidencial isso ficou evidenciado. Ele viajou para os Estados Unidos 2 ou 3 vezes antes de vir aqui para a região. Então, essa relação ela não é uma relação tranquila e que tem sido mediada, que tem sido buscada fundamentalmente pelos representantes, pelos membros do Congresso da região, né? O senador Fernando Bezerra Coelho ele tem um papel, ele tem uma importância dentro desse processo. Os deputados da região que demandam recursos para as suas bases eleitorais, eles têm conversado com o Congresso, inclusive têm apoiado o governo nas votações. No caso da votação da reforma da Previdência em 2 turnos, deixa isso claro, uma votação elástica. Inclusive, não teria sido possível sem o apoio dos deputados da região. Então, o governo ele tem conseguido, apesar do presidente da República, né, o governo ele tem conseguido realizar a sua agenda e as suas prioridades. Professora, eu vou trazer aqui a pergunta de Tiago, da ilha de Itamaracá. Como deve funcionar o consórcio Nordeste no caso de eleição e troca de governo? Penso que ele está se referindo à troca dos governadores dos estados nordestinos. Aí é a tal história. Uma coisa é a articulação política e a outra coisa é o consórcio. O consórcio vai ganhando uma face mais administrativa. E aí, quando ele ganha essa face mais administrativa, o pressuposto é que qualquer governante de plantão estará no consórcio. Certo? Mas do lado político, conhecendo o Brasil, a gente sabe que isso não é uma coisa simples. Portanto, é uma ousadia a proposta desse consórcio. Vamos fazer mais um intervalo? Curtinho, não saia daí. O consórcio Nordeste é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. A gente volta já. Governadores do Nordeste somam forças em torno de um projeto que pretende alavancar o desenvolvimento da região. É o Consórcio Nordeste, tema de hoje do Opinião Pernambuco, que está entrando no seu 3º e último bloco.
Participam do nosso programa a consultora e economista Tânia Bacelar e o cientista político Arthur Leandro. Vou abrir o bloco trazendo o comentário de mais um telespectador. Ele diz, meu nome é Edvan, moro em Tegipió. O consórcio Nordeste vai fortalecer a região contra um governo autoritário, discriminador. Vai gerar empregos e renda no Nordeste. Te pergunto, Tânia, as perspectivas para a geração de emprego e renda são boas? Nessa dimensão que eu falei, econômica, sim, porque eles querem construir uma espécie de carteira de investimentos estratégicos para negociar os financiamentos. Então, isso vai virar realidade e vai gerar emprego e renda, né? A outra linha, que é do compartilhamento, que é uma linha mais de atender às demandas sociais. Então, necessariamente não gera emprego e renda, mas na primeira linha gera sim. Vamos considerar que sim, o consórcio vai dar certo, né? Que vai ter resultados positivos. Que governadores do Nordeste podem capitalizar melhor os resultados do consórcio Nordeste, aí colocando numa perspectiva eleitoral de sucessão presidencial? Você vê candidatos fortes a presidente da República saindo do Nordeste e capitalizados com possíveis bons resultados desse consórcio? 2022 ele está longe e está perto, né? Isso parece o nome do filme de Wim Wenders, né? Mas ele está longe porque a gente ainda tem 3 anos de governo pela frente, 3 anos e meio de governo, na verdade, e tem a eleição, 2 anos de gestão municipal, de nova gestão municipal, que isso basicamente define as condições em que a eleição vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem basicamente um evento que são as eleições do ano que vem, em que os compromissos eles são firmados e o capital político ele é reinvestido. Então, fala-se no surgimento de lideranças a partir da região Nordeste como legatários do capital político do PT, do governo Lula e dos investimentos sociais que foram feitos nos últimos anos no país, na última década. Então, existe a expectativa de que uma nova onda de investimentos estruturantes, eles aumentem a demanda pela força de trabalho e que isso gere emprego, gere renda, etc. Né? Investimentos na linha do que foi a Transposição de São Francisco, Ferrovia Transnordestina, a política de investimento Minha Casa Minha Vida, que gera emprego na mão de obra, demanda mão de obra da construção civil, basicamente, que é uma mão de obra que normalmente ela é pouco qualificada e ela tem impacto direto na população de mais baixa renda. Então, pode haver a expectativa de que uma sucessão presidencial, uma volta, né, a um governo de corte mais desenvolvimentista, com mais investimento direto, isso gere demanda pela força de trabalho, emprego e renda. Fala-se que o governador do Maranhão, Flávio Dino, né, até por ter estado no centro da polêmica com o presidente da República, né, o presidente no áudio disse que ele era uma pessoa intragável, né, o que o próprio Mino Carter disse que isso é um elogio, considerando quem disse que... então, ele poderia se colocar como uma figura a se credenciar, né? Até porque o próprio... PCdoB, né? O PCdoB, que é o partido dele, que é um partido que fica fragilizado em função da mini-reforma eleitoral do ano passado. Ele não teria alcançado o coeficiente eleitoral, então o governador ele migraria, né, se fala na migração para o PSB, que reforçaria o rol de governadores do partido, e isso colocaria ele mais no centro do espectro político, facilitando alianças pontuais com o PSDB, com o MDB, etc. Então, essa era uma movimentação possível. E o outro nome que se fala é do governador da Bahia. Que, né, no caso, é PT. Que é do PT,
seria o nome do PT, um nome de puro sangue da tradição do legado petista, que se colocaria como alternativa. Me parece que o governador do Maranhão ele se coloca numa posição mais provável, principalmente pela mobilização, o movimento político dele para ir para o PSB. Né? Professora, como é que está a economia da região hoje, do Nordeste? Eu vou trazer dados aqui. A gente estava ali nos anos 90 com a taxa média de crescimento, falando do Nordeste, de 2,6% contra 2,8%, que era a média nacional. Na década seguinte, tem uma inversão. O Brasil fica com a taxa de crescimento de 3,4% e o Nordeste de 3,9%, quer dizer, supera a taxa de crescimento nacional. Hoje, como é que está a situação econômica da região? Veja, a gente não tem estatísticas conjunturais que sejam regionais. É uma das faltas que a Sudene faz. O ETN, que é do Banco do Nordeste, tenta substituir, mas eles não conseguem ter um indicador que seja regional hoje, né? Então, a gente trabalha com a dinâmica dos estados, tá certo? Para tentar inferir. O que a gente tem é que o Nordeste levou uma pancada forte na crise. Então, provavelmente, a gente tem uma situação hoje do Nordeste mais parecida com aquela anterior do que a que ele teve na era dos governos do PT. E talvez o impacto da crise mais perverso, que é o desemprego, nesse impacto o Nordeste sofre muito. Principalmente os dados que a gente tem das economias maiores que aparecem das estatísticas nacionais, que são Pernambuco e Bahia. São os dois estados que lideram o desemprego no Brasil. A taxa de desemprego no Brasil está em torno de 12, 13, flutuando aí, e a nossa é de 17, 18. Então, desse ponto de vista, que é o que interessa à população, o Nordeste recebeu um impacto muito mais negativo do que a média nacional. Vou trazer aqui uma informação para você. Estou tentando achar os dados direitinho, mas achei. Para você comentar isso também numa perspectiva política. É notícia do Estado de São Paulo e da Carta Capital, que o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que foi uma indicação do presidente Bolsonaro para o cargo, teria ordenado que o banco boicotasse municípios e estados do Nordeste. A Carta Capital chega a falar que essa informação foi confirmada por fontes dentro do próprio banco. Politicamente, como é que uma atitude dessa ela pode reverberar se isso se confirma? Na verdade, em contexto de disputa política, a liberação ou contingenciamento de recursos é uma ferramenta que é utilizada, né? Principalmente quando se trata de transferência voluntária, né? O governo transfere preferencialmente para os seus aliados e não transfere para aqueles que se colocam politicamente contrários. Talvez isso ajude até a explicar, em grande medida, o fato de que o eleitorado nordestino, ele manifesta, a partir das suas preferências, esse fenômeno. O eleitor nordestino, de uma maneira geral, ele tem medo de perder, né? Não é que ele seja de direita ou de esquerda. Ele quer assegurar aquilo que conquistou, basicamente. Talvez até em função da fragilidade social, a necessidade de benefícios públicos, de investimento público, de benefício de transferência de renda, etc. Então, o mesmo eleitor que era carlista no passado, que votava no ex-governador Antônio Carlos Magalhães, do PFL, virou eleitor do PT depois. Não é porque a sua preferência ideológica ela migrou da direita para a esquerda. É porque ele se sentia seguro no carlismo e depois sentiu seguro com os benefícios de Lula. Então, o eleitor ele consegue entender essa dinâmica de uma maneira geral. Então, assim, não sei
realmente eu não sei dessa fonte, dessa informação. Mas não seria surpreendente que essa dinâmica, né, existe e que em algumas situações esse comentário, essa informação, ela tivesse feito. Né? Na verdade, não precisa falar isso. A gente sabe que funciona desse jeito. Que os governos transferem mais, são mais generosos com quem é aliado e são mais rigorosos com quem é adversário. Professora, tem uma pergunta aqui que é dirigida para a senhora. Sou Silvia Carina, de Igaraçu, ex-educadora do Centro de Trabalho e Cultura, onde Tânia Bacelar nos ajudou muito com suas palestras. E a minha pergunta é: de que forma a saúde para diabéticos e transplantados pode se beneficiar com o consórcio? Não sei se há alguma informação já que possibilite essa resposta. Não, eu não sei. No detalhe, eu não saberia responder. Qual seria essa demanda específica das pessoas portadoras de diabetes e transplantados? Que o consórcio podia responder. Aí, infelizmente, eu não conheço da saúde ou dessas doenças suficiente para te responder. Vou trazer para vocês e vou pedir para vocês comentarem a pauta de hoje do encontro dos governadores lá em Teresina, no Piauí. Eu elenquei aqui os tópicos dessa pauta. Eu vou pedir para vocês comentarem a pauta ou, se preferirem, destacar algum ponto dessa pauta. A criação da Universidade Aberta no Nordeste foi um ponto da discussão. Missão especial com União Europeia foi outro ponto. Criação de um escritório do consórcio na China, terceiro ponto. E, por fim, a criação de uma rede de inteligência para combater o tráfico de armas no Nordeste. Na área da economia tem duas agendas importantes, que uma sinaliza para a União Europeia e outra para a China. Certo? Então, a agenda de hoje está com um foco importante naquela minha no meu segundo pacote da agenda deles, não é? Então, eu destacaria essas. Eles estão confirmando nessa agenda que eles pretendem ir nessa direção. Então, acho que confirma a pauta de hoje dessa prioridade que eles disseram que ia dar. Esse escritório na China pode ter um peso grande aí, né? Eu acho que é uma forma de chegar lá, né? Os chineses também vêm aqui, mas quando você tem um escritório no local, você conhece o ambiente, você cria relações. Então, não é uma coisa usual que isso aconteça. Então, e é uma sinalização também de que você vai privilegiar aquele país, né? E é um país que tem grana hoje, que tem interesse em financiar, principalmente infraestrutura. Que já é um parceiro comercial do Brasil, né? Isso. 2 minutos para a gente terminar o programa. O que é que você destacaria aqui da agenda de hoje do Consórcio Nordeste lá em Teresina, no Piauí? Dos pontos que você falou, eu acho que o destaque para uma ação no campo da segurança pública, né? E que me desperta a curiosidade, inclusive, de saber efetivamente quais são os procedimentos que serão adotados de maneira compartilhada, já que o combate ao tráfico de armas, principalmente as armas que são utilizadas no crime organizado, elas basicamente vêm do Paraguai, é uma rota que é conhecida, que demandaria, inclusive, a interlocução com a inteligência, com a Polícia Federal e eventualmente, com a inteligência, o patrulhamento de fronteiras com as Forças Armadas. Então, assim, se conseguirem organizar uma rede de inteligência, de ações articuladas do ponto de vista, somente roubo de cargas aqui, que a gente tem um problema sério na fronteira entre os estados, eu acho que seria bem interessante a gente acompanhar o desdobramento dessas ações, dessas iniciativas. Agora, essa iniciativa me coloca uma dúvida, né? É assim, porque vai ter iniciativas que precisam do governo federal. Ou seja, o consórcio não é para fazer coisas que só mobilizem os atores estaduais. Porque, dependendo da iniciativa, você vai precisar da presença do governo federal. Na segurança pública é evidente. Acabou.
Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade, que não tarde. E para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. E o Opinião Pernambuco volta amanhã.